Olá, gente! O tema que iremos estudar neste mês de outubro será a Revolução Francesa. Vamos lá? A Revolução Francesa, apesar de ser um acontecimento que ocorreu há muito tempo, ele ainda continua presente nos dias de hoje, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que serve como base para a Declaração dos Direitos Humanos que temos no nosso dia a dia. Definindo este documento, os direitos individuais e coletivos como universais, válidos e exigíveis em qualquer tempo e em qualquer lugar também. Esta revolução vai marcar o início de uma nova idade dentro da perspectiva do tempo histórico, a idade contemporânea, que é o atual período em que estamos inseridos. Ele vai se iniciar com a Revolução Francesa e se estendendo até a atualidade. Essa revolução que ocorreu no ano de 1789 é um evento que, para alguns especialistas em história, vai dar início à Idade Contemporânea, como dito anteriormente. Os historiadores do século XIX, que elaboraram essa divisão da história, vão relacionar este acontecimento colocando-o como um marco divisor entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, devido à radicalização política que o marcou. Para que a gente possa entender um pouco mais da Revolução Francesa, nós devemos conhecer um pouco da situação econômica e social precedente na França no final do século XVIII, que é o que veremos a seguir. Até o século XVIII, a França era um estado em que vigorava a forma de governo absolutismo monárquico. O que era esse absolutismo? Era aquela forma em que o rei exercia um poder único e absoluto. Somente ele poderia tomar as decisões referentes ao país, que nós estudamos alguns aspectos dentro do iluminismo e vocês estudaram este conteúdo de forma específica lá no 7º ano. Nessa linha de pensamento, o rei francês Luís XVI vai ser o Estado em pessoa. Ele vai ser aquele indivíduo que vai tomar todas as decisões referentes ao seu país, a França. Nesse tempo, logicamente, os franceses não eram os cidadãos de um Estado democrático. Isto é, eles não tinham o poder de escolher os seus representantes políticos, como ocorre na atualidade na maioria do mundo ocidental e inclusive no Brasil. Como já comentamos, o rei mandava e desmandava sem obedecer à ordem de ninguém e não permitia opiniões a respeito dos diversos assuntos envolvendo o Estado, a não ser a única opinião que era a sua, imutável e inquestionável. A forma de governo absolutista estava assim estruturada, dividida em 3 diferentes estados. O primeiro estado era representado pelos bispos do alto clero, isto é, pela religião. O segundo estado tinha como representantes a nobreza ou a aristocracia francesa. A aristocracia era aqueles ricos que viviam mais próximos ao rei, a nobreza, a elite, que vai desempenhar funções militares, funções jurídicas, como está bem explícito aqui. Para os militares, eles se enquadravam no grupo da nobreza de espada. Para os juristas, eles se enquadravam, por sua vez, no grupo nobreza de toga. E, por fim, o terceiro estado, que era representado pela burguesia, que se dividia entre os membros do baixo clero, comerciantes, banqueiros, empresários e os sans-culottes, que eram os denominados, entre aspas, sem calções. Trabalhadores urbanos e camponeses, representando cerca de 98% da população. Observamos de forma mais detalhada nessa imagem a real estrutura do Estado absolutista. Observem que tudo está centrado na figura do rei. O primeiro Estado vai ser formado pela Igreja e, em seguida, nós temos a nobreza feudal, que
propõe a renda do Estado juntamente com a Igreja. Eles são sustentados pelos impostos feudais e têm como submissos os camponeses. Do outro lado, nós temos a burguesia, que também vai pagar impostos ao rei e que vai explorar, de certa forma, os artesãos. Na linha verde, nós temos a representação da movimentação monetária, a movimentação do dinheiro, e na linha laranja, as relações de poder, ou seja, quem estava submisso a quem. Todos os súditos obedecem ao soberano. Todos vão estar ligados de alguma forma ao rei, obedecendo às suas regras, leis e imposições. Impostos, leis, moeda e exercícios nacionais, todos também estavam relacionados com o poderio real. E a centralização do poder, logicamente, estava nas mãos do rei. Ao longo da segunda metade do século XVIII, a França estava envolvida em inúmeras questões, como, por exemplo, a Guerra dos Sete Anos, que está representada nas 4 imagens ao lado, que ocorreu entre os anos de 1756 e 1763 contra a Inglaterra, e o auxílio que ela concedeu na independência dos Estados Unidos no ano de 1776. Também, outro fator que estava acontecendo neste período era os gastos elevados da corte absolutista francesa, que levava a um alto padrão de vida. Lembrando que todos esses gastos eram financiados pelo Estado, que por sua vez já tinha gastado bastante de seu orçamento com a burocracia que o mantinha em funcionamento. Somando tudo isso com a atmosfera de 2 crises que a França estava enfrentando e que iria enfrentar ainda mais. Um primeiro ponto é a crise no campo, em razão das péssimas colheitas da década de 1770. Outro ponto, o segundo, é a crise financeira por conta de uma extensa dívida pública que se acumulava, sobretudo pela falta de modernização econômica, principalmente pela falta da industrialização. Esses fatores vão impulsionar a Revolução Francesa, porque quando se entra em crise, a classe mais prejudicada geralmente é aquela classe subalterna, a última classe que está na base da pirâmide. E, logicamente, essas pessoas não vão aceitar tudo isso que está ocorrendo, elas vão procurar reivindicar seus direitos e melhores condições de vida, dando início a este movimento. Como dito, os membros do chamado Terceiro Estado, que a gente viu anteriormente, lá naquela divisão social na França, neste período, eles, influenciados pelo pensamento iluminista, passaram a ser os mais afetados pela crise, como o professor já explicou. Quando um país entra em um período de recessão, a classe mais prejudicada é aquela classe mais humilde, que está ali no sopé da pirâmide. No final da década de 1780, a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses eles vão se unir e começar a exigir uma resposta do rei diante dessa crise que os estava afetando de grande maneira. E também vão passar a reivindicar direitos mais amplos e maior representação dentro da estrutura política francesa. No ano de 1788, especificamente no mês de julho, houve uma convocação dos chamados Estados Gerais, ou seja, uma reunião para a deliberação, para a discussão de assuntos relacionados à situação política que a França estava enfrentando. Nessa convocação, o conflito entre os interesses do Terceiro Estado e os da nobreza e do alto clero, que apoiavam o rei, se acirraram. Então, as ideias que cada um desses grupos sociais defendiam não estavam ligadas, não estavam relacionadas, porque cada um tinha interesses distintos. Isto vai fazer com que o rei vai
estabelecer a Assembleia dos Estados Gerais no dia 5 de maio de 1789, com o objetivo de decidir pelos votos do rumo do país. Através desses votos, tinha-se por objetivo construir novamente relações que pudessem estabilizar a situação que a França estava enfrentando, situação esta delicada. Apesar de toda essa movimentação, os votos eram por representação de Estado. Ou seja, sempre o resultado seria 2 votos contra 1. Isto é, o primeiro e o segundo estados contra o terceiro. Lembrando que esse primeiro e segundo estado eram aliados do rei. Então, sempre eles iriam apoiar as suas ideias. E o terceiro estado, que era representado pela maioria da população, não teria como se manifestar diante disso. Esse fator vai despertar a indignação dos burgueses e dos trabalhadores. Uma imagem que sempre vai representar a Revolução Francesa vai ser esta abaixo, onde um senhor está carregando outros 2 em suas costas. O que ela representa? O terceiro estado, que era o produtor de toda a economia, ele vai apenas destinar esses recursos dessa produção ao desfruto do primeiro e do segundo estado. Ou seja, em simples palavras, ele vai apenas trabalhar e o primeiro e o segundo estado vão ficar com esse lucro através do trabalho do terceiro estado. Voltando aqui no texto, a burguesia que vai ser a líder do terceiro estado, no dia 10 de junho, vai propor uma Assembleia Nacional, onde se tinha por objetivo formular uma nova Constituição para a França. Essa proposta não obteve resposta da parte do rei, da nobreza e do alto clero. Em 17 de junho, os burgueses, trabalhadores e demais membros do terceiro estado vão se declarar em uma reunião para a formulação de uma Constituição, mesmo sem resposta das outras partes. Neste mesmo tempo, começava um levante popular em Paris e outro entre os camponeses. A Revolução se inicia. O início da Revolução é marcado pela tomada da Bastilha, uma prisão que era o símbolo do antigo regime, e a partir do dia 4 de agosto, a Assembleia Nacional vai instituir uma série de decretos que, dentre outras coisas, vai cortar os privilégios da nobreza com a inserção de impostos e o monopólio sobre as terras cultiváveis. Essa Assembleia também vai instituir a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que o professor comentou lá no início da nossa aula, reivindicando melhores condições de vida aos povos franceses e que esses passassem a ser enquadrados como cidadãos e não súditos do rei. No mês de setembro de 1791, vai ser promulgada uma nova Constituição francesa, assegurando a cidadania para todos e pressionando o rei Luís XVI a aceitar o que era proposto nesse documento. Essa Constituição previa ainda a igualdade de todos perante a lei, o voto censitário, a confiscação de terras eclesiásticas, o fim do dízimo, a constituição civil do clero, dentre outros pontos, tornando os indivíduos, de certa forma, livres de algumas obrigações que eram impostas pelo rei. Obrigações essas muitas vezes desumanas e exploratórias. A partir de então, a França vai adotar um novo tipo de governo, a monarquia constitucional, que vai se estender de 1791 a 1792. Dentro da Revolução, havia 2 grupos distintos, os jacobinos e os girondinos, cada um com ideais parecidos, mas que os exercia de forma diferenciada. Veremos aqui a perspectiva dos jacobinos. Eles eram considerados os mais radicais da Revolução. E como diz aqui o texto, eles vão sempre se posicionar à esquerda
do plenário e se opor aos girondinos que se posicionavam à direita. Eles vão defender uma ampliação da perspectiva revolucionária, cuja proposta era não se submeter às decisões da alta burguesia, que vai se articular com a nobreza e com o rei. Os jacobinos queriam radicalizar a pressão contra os nobres e o clero, instituindo uma república revolucionária sem nenhuma influência da monarquia. Este era o objetivo central deste grupo. Temendo, o rei Luís XVI vai tomar algumas medidas. Ele vai tentar articular um movimento contra-revolucionário com o apoio das monarquias da Áustria e da Prússia. No ano de 1792, a Áustria vai invadir a França e essa vai declarar guerra a ela. A população parisiense, após saber dos planos do rei, vai invadir o Palácio Real de Tuileries e prender o rei, juntamente com a sua família. O rei e sua esposa, Maria Antonieta, tiveram suas cabeças decepadas pela guilhotina em 1793 e a monarquia constitucional chegou ao seu fim neste mesmo ano. O fim da monarquia constitucional vai fazer com que haja a dissolução da Assembleia Constituinte e da Convenção Nacional de um novo parlamento. O período dessa nova conversão vai ser marcado pela forte presença do radicalismo jacobino comandando a Revolução, momento que vai ficar conhecido como o período do terror, sobretudo contra o uso indiscriminado da guilhotina como máquina de morte. Nomes como Robespierre, Saint-Just, Danton vão figurar entre os principais líderes jacobinos. Foi neste período também que a Áustria e a Prússia prosseguiram sua guerra contra a França e, temendo que essa revolução se espalhasse por seus territórios, eles vão continuar nesse embate contra a França. No processo de confronto contra essas duas monarquias, vai nascer o Exército Nacional Francês, ou seja, um exército que pela primeira vez não era composto por mercenários e aristocratas, mas sim pelo povo de uma nação que se via realmente como uma nação. Um povo livre e capaz de fazer as suas próprias escolhas. No ano de 1795, a burguesia vai conseguir retornar ao poder e, através de uma nova constituição, vai instituir uma nova fase à revolução, chamada de diretório, que vai ser o órgão composto por 5 membros indicados pelos deputados. Mas a partir deste mesmo ano, a crise social que estava presente durante todo esse período revolucionário na França vai se tornar maior ainda, exigindo um contorno político mais eficaz, sob pena de volta da radicalização jacobina. Então, a sombra desse governo jacobita rodeava a França nesse período. Só que vai surgir aqui um nome muito pertinente neste mesmo contexto. Um dos mais jovens e destacados generais da Revolução, Napoleão Bonaparte, era o nome esperado pela burguesia para dar ordem à situação política francesa. No ano de 1799, ao regressar do Egito à França, Napoleão vai encontrar um cenário conspiratório contra o governo do Diretório. Então, como que vai proceder a situação aqui? Neste cenário, ele vai passar a figurar como um ditador, inicialmente organizando o chamado golpe de 18 de Brumário. Segundo o calendário revolucionário, Brumário seria um mês. E depois vai se tornar um imperador na França. O período napoleônico durou de 1800 a 1815 e mudou o cenário político do continente europeu, ao passo que expandiu o ideal nacionalista para várias regiões do mundo. A respeito do período específico em que Napoleão Bonaparte governou e seus principais feitos, nós estudaremos em um outro conteúdo, abordando especificamente essa questão. Temos a seguir algumas questões desafio que têm por objetivo principal saber o que vocês pensam referente a algumas temáticas pertinentes ao conteúdo. Vamos a elas? A primeira pede para vocês fazerem uma análise na imagem abaixo e o que ela propõe.
Essa imagem retrata 5 artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e dos Cidadãos. Então segue o questionamento, após a leitura detalhada de cada um desses artigos. O que você pensa sobre os direitos humanos? Será que eles são garantidos da mesma maneira para todas as pessoas? Reflita e responda. Com base nessa leitura e nas experiências que vivenciamos no nosso cotidiano, responda fazendo uma reflexão. Será que todos esses direitos são garantidos às pessoas de forma igualitária e justa? Respondam. A número 2 também é uma questão reflexiva. Olha só o que ela propõe. Nos dias de hoje, será que os governantes exercem o poder representando os direitos do povo? Escreva sua opinião. Analisando também o contexto atual do nosso país e de outros no mundo que vocês acompanham, tanto nas redes sociais como nos noticiários, e tenho certeza que as pessoas também comentam sobre essas questões, reflitam e respondam. Será que os governantes representam os direitos do povo? Escrevam a opinião de vocês. Caso ainda fique alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que eu estarei fazendo os esclarecimentos. As atividades propostas pedem o seguinte. Na número 1 é para vocês observarem essa imagem ao lado que retrata Napoleão Bonaparte e descrever os principais elementos presentes na imagem. Observem como que está a postura de Napoleão, de seu cavalo, o entorno da imagem, o que está sendo retratado, como é essa paisagem. Esses são os elementos que vocês deverão observar e relatar na questão 1. A número 2 pede para vocês comentarem sobre o conceito de idade contemporânea, com base na reflexão da nossa aula e o que está também disposto na apostila online, respondam essa questão. A número 3 diz: a Revolução Francesa se iniciou por conta de diversos fatores que a França vinha enfrentando. Quais são esses fatores? Escreva-os de acordo com o vídeo que foi explicado, também de acordo com o texto da apostila online. Retratem esses fatores que a França vinha enfrentando no período que vai anteceder a Revolução Francesa. A número 4 pede para vocês discorrerem sobre o episódio da queda da Bastilha. A número 5 pergunta: os 2 partidos que começaram a comandar a França durante o período revolucionário foram? Quais foram os 2 partidos que o professor explicou que ficaram no poder durante o período revolucionário? Escreva o nome de cada um deles. Na atividade 6, é para vocês conceituarem os seguintes termos: terror, diretório e absolutismo monárquico. Para fechar esse sequencial de atividades, temos a questão 7, que pede para vocês completarem a pirâmide social ao lado com os dados referentes à divisão da sociedade francesa no período da Revolução. Na apostila online tem uma imagem bem específica que vai retratar essa divisão. Então vocês vão observar essa imagem e escrever o que ela propõe, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essas atividades, basta entrar em contato comigo. Esses foram os conceitos da aula de hoje. Lembrando que o professor estará disponível tanto no Teams quanto no WhatsApp para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem, que porventura forem surgindo. O que eu desejo de coração é que vocês tenham bons estudos e uma frase bem marcante, que eu quero que vocês guardem essa no coração. Seu sucesso só depende de você. Não importa os obstáculos, sigam em frente que vocês vão alcançar os seus objetivos. Avante, turma!